Bem-vindos à quarta aula do curso de Linguística Computacional. Hoje falaremos sobre os modelos de linguagem e os n-gramas. Gostaria de dar início à aula propondo uma brincadeira para vocês. Então, dado esse contexto, ano passado eu morri, mas este ano eu não. Qual vocês acham que é a próxima palavra? Vivo, morro, como ou corro? Pensem um pouco, se precisarem pode pausar o vídeo. Bom, se vocês já ouviram Sujeito de Sorte, que é uma música de Belchior de 1976, que foi regravada recentemente pelo rapper Emicida no seu disco Amarelo, vocês provavelmente vão dizer que a próxima palavra é morro. Então, mais uma pergunta. Qual dessas duas sentenças vocês acham que é a mais provável, a que tem maior chance de acontecer? Eu no supermercado de bicicleta vou, ou eu vou de bicicleta no supermercado? Pensem um pouco, podem pausar o vídeo se precisar. Bom, naturalmente, vocês saberão que a forma mais provável de ser expressa por nós é eu vou de bicicleta no supermercado. Essa é a ordem mais comum para exprimir esse tipo de significado da frase, certo? E entre essas duas frases aqui, poderoso você se tornou, o lado negro eu sinto em você, ou você se tornou poderoso, eu sinto o lado negro em você. Para aqueles que são fãs de Star Wars, ou provavelmente para o mestre Yoda, que é um dos personagens do filme, ele escolheria a primeira sentença, certo? Porque essa era a forma que ele colocava a ordem das palavras quando dizia uma sentença. Poderoso você se tornou, o lado negro eu sinto em você. E essa outra aqui? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, ou as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico? Bom, essa é complicada, porque a gente sabe que é parte do nosso hino, e nosso hino se canta nessa ordem, certo? As palavras são colocadas nessa ordem. Mas na ordem que elas são colocadas, não é geralmente a ordem que nós exprimimos esse significado, né? Então, fica muito mais fácil para nós entender o que o verso está falando nessa ordem. Então, as margens plácidas do Ipiranga ouviram um brado retumbante de um povo heróico. Acredito até que alguns espectadores desse vídeo, pela primeira vez, vão entender o significado desse verso do nosso hino nacional. Mas então aqui fica a questão, já que para nós é tão natural prever a probabilidade de uma próxima palavra dado um contexto, ou prever as chances de ocorrência de um texto inteiro como uma sentença, eu pergunto para vocês, como ensinar um computador a definir as chances de uma palavra ou de um texto? Bom, em processamento de língua natural, geralmente um computador ele define as chances de uma palavra ou de um texto através do cálculo de probabilidade. Então aqui eu tenho algumas anotações. Essa primeira, basicamente, é a anotação que eu defino para prever a probabilidade de uma quinta palavra, que eu estou chamando aqui de W5, dado uma sequência de 4 palavras, W1, W2, W3 e W4. E aqui a segunda anotação que eu tenho é para prever a probabilidade de uma sentença inteira constituída de 5 palavras, W1, W2, W3, W4 e W5, nesta exata ordem. Então, tanto a probabilidade da próxima palavra quanto a probabilidade de ocorrência de uma sentença ou de um texto por inteiro é muito utilizado em algumas aplicações de processamento de língua natural. A probabilidade da próxima palavra, por exemplo, é comumente utilizada por aplicações de geração de texto. A cada momento, essas aplicações elas escolhem a palavra com maior probabilidade, dada a sequência já gerada. Então, aqui eu tenho um exemplo. Vamos supor que eu tenho um computador que ele recebe a sequência minha terra tem palmeiras onde canta o... E aí, com base no vocabulário de palavras que ele tem, ele vai computar a probabilidade da próxima palavra, dado a sequência anterior, e vai escolher a de maior probabilidade. Então, vamos supor, nesse caso, ele escolheria pássaro, o homem, sabiá ou lobo. Se esse computador está ciente do poema de Gonçalves Dias, provavelmente ele daria uma maior probabilidade para sabiá e reproduziria o verso de um de seus poemas, Minha Terra Tem Palmeiras, onde canta o sabiá. Agora, a probabilidade de sentença é muito comum em aplicações como máquinas de tradução, por exemplo.
Então, uma máquina de tradução, quando ela recebe um texto a ser traduzido, ela não gera somente uma tradução, geralmente ela gera vários candidatos a ser a tradução daquele texto de entrada. E uma vez que essas traduções são geradas, elas são ranqueadas com base na probabilidade dela acontecer. Então, para exemplificar, imagina que eu tenho aqui uma sentença em mandarim, Wotsai, UFMG, Shueshi, e vamos supor que eu dei de entrada a uma máquina de tradução e ela gerou 3 traduções candidatas. Eu estudo na UFMG, eu na UFMG estudo, eu trabalho na UFMG. Então, aí o computador computaria a probabilidade de cada uma dessas sentenças ocorrer naquele idioma e retornaria como a melhor tradução aquele que tivesse a maior probabilidade. Então, aqui nesse caso, a gente viu que a tradução candidata com maior probabilidade é a primeira. Eu estudo na UFMG. Para fazer uma conexão com o que nós vimos nas aulas passadas, uma outra aplicação que se utiliza de probabilidade de sentença são as aplicações para correção de erros ortográficos. Então, vamos supor, por exemplo, que tenha um texto original que foi escrito da seguinte forma: te encontro em 5 minutos. A gente sabe que a palavra minutos ela está errada. Então, lembrando a primeira aula do professor Evandro, onde vocês aprenderam distância de edição, vamos supor que esse algoritmo foi executado para achar as palavras mais próximas a minutos. E esse algoritmo ele achou minutos e minutas, ambos com a mesma distância para essa palavra errada. Qual palavra deve ser escolhida nesse contexto? Bom, no caso o que pode ser feito é gerar as 2 sentenças candidatas, cada uma com uma das opções providas pela distância de edição, e calcular as chances daquele texto modificado acontecer. Então, provavelmente, o computador ele daria uma probabilidade mais alta para te encontro em 5 minutos que te encontro em 5 minutas. Porque, como nós sabemos, as chances dessa sequência de palavras acontecer é mais alta que dessa sequência. Bom, o nome dado para modelos computacionais que inferem a probabilidade de uma sequência de palavras é modelo de linguagem. Então, esses são os modelos que são utilizados para prever a próxima palavra dada uma sequência, de acordo com o que nós vimos na nossa notação. Então, aqui essa notação ela mostra qual que é a probabilidade de uma quinta palavra W5, dado uma sequência de 4 palavras W1, W2, W3 ou W4. E também é utilizado para prever a ocorrência de uma sequência de palavras, sentença, texto, como W1, como aqui essa notação, que mostra qual que é a probabilidade de ocorrência de 5 palavras, ou 5 caracteres, ou 5 tokens, né, nessa ordem, que aqui nós estamos chamando de W1, W2, W3, W4 e W5. Bom, e a probabilidade de uma sentença, ela geralmente é estimada através de uma regra que nós chamamos de regra da cadeia. E o que essa regra define? Que a multiplicação das probabilidades de cada símbolo, seja esse uma palavra, um caractere, um token, é estimado com base nos símbolos anteriores. Então aqui eu tenho um exemplo, vamos supor que eu queira prever a ocorrência dessa sequência de palavras, minha terra tem palmeiras. Como isso seria dado? Então seria computado primeiro a probabilidade da primeira palavra, minha, vezes a probabilidade da segunda palavra, terra, dada a sequência anterior, que seria a minha, vezes a probabilidade da terceira palavra, tem, dada a sequência anterior, que seria minha terra, vezes a probabilidade daqui a última palavra, que é Palmeiras, dada a sequência anterior a Palmeiras, que seria minha terra e tem. E como é que cada probabilidade é estimada? Bom, primeiro, nós necessitamos de um corpus grande, ou seja, com muitas sentenças, com muitos tokens e palavras, e a partir desse corpus, nós podemos estimar as probabilidades fazendo a contagem das sequências. Então, aqui nesse caso, vamos supor que eu queira prever qual que são as chances de Palmeiras ocorrer, dada a sequência de caracteres minha, terra e tem. O que eu deveria fazer nesse caso? Eu deveria contar quantas vezes no meu corpus de sentenças essa sequência ocorre, minha terra tem Palmeiras, ou seja, a palavra Palmeiras antecedida pela sequência, minha terra tem, dividido pelo número de vezes no corpus que acontece a sequência de palavras condicionais aqui, que é minha terra tem.
Só que qual que é o problema aqui? Por maior que seja o corpus utilizado, muitas sequências longas elas não vão ser encontradas, né? Então pode ser que, por exemplo, sequências de 4 ou 5 palavras elas não sejam encontradas, né? Num corpus, por exemplo, minha terra tem palmeiras. Pode até ser que seja encontrado, mas vamos supor que eu quisesse a probabilidade de árvore aqui. Minha terra tem árvore. Pode ser que no meu corpus eu não encontre essa sequência. Minha terra tem árvore e aqui a contabilidade dessa sequência seria 0, o que resultaria numa probabilidade de valor 0, e muitas probabilidades no valor 0 não é bom. Por menor que seja a chance de acontecer a probabilidade de uma palavra ou de uma sentença, mesmo assim a gente quer saber quais que são as chances, por mínimas que sejam. Então, para resolver esse problema, existem as propriedades de Markov. E qual que é a história dessas propriedades? Bom, em 1913, um pesquisador conhecido como Andrei Markov, ele utilizou o que ele chamou de cadeia de Markov para prever se, dada uma sequência do livro Eugene Onegin, de Alexandre Pushkin, o próximo caractere seria uma vogal ou uma consoante. E o que seria essa cadeia de Markov? Bom, elas são popularmente chamadas de n-gramas, e elas assumem que a próxima palavra de uma sequência de caracteres ela pode ser prevista com base em um pequeno conjunto de palavras prévias da sequência. Eu não preciso olhar para toda a sequência anterior. Então, nesse caso, por exemplo, minha terra tem palmeiras, eu poderia só olhar para a palavra anterior. Então, nesse caso aqui, eu ponho um marcador de início da sentença. Então, aqui eu computaria qual que é a probabilidade de minha no meu corpus que aconteceu inicialmente numa sentença, aí multiplicaria pela probabilidade da segunda palavra terra, dado minha, que é a palavra anterior, multiplicado pela probabilidade da terceira palavra, que é tem, dado somente a palavra anterior, terra, multiplicado pela probabilidade da última palavra palmeiras, e ao invés de calcular palmeiras dado minha terra tem, eu só olharia para a última palavra, que é tem. Então, probabilidade de palmeiras dado tem. Esses n-gramas eles são implementados pelos modelos de linguagem. E comumente, o cálculo da probabilidade da próxima palavra é feito com o que nós chamamos de bigramas, ou seja, sequência de 2 palavras. Eu faço a previsão de uma palavra somente olhando para a anterior. Ou trigramas, que é a sequência de 3 palavras, ou seja, eu olho para a probabilidade de uma palavra dado as 2 anteriores. E tem também os unigramas, que é só olhar para a probabilidade da palavra. Okay? Só que também os 4 gramas, 5 gramas e n-gramas eles podem ser utilizados. Se você tiver poder computacional, você pode olhar sempre para uma maior sequência de palavras, caracteres ou tokens, dependendo da sua aplicação. A única coisa que é importante para o cálculo desses n-gramas é colocar os marcadores de início e fim de sentença, em cada sentença. Okay? Então aqui para demonstrar o que seria um bigrama, seria isso aqui, a probabilidade de palmeiras, só olhando para a última palavra da sequência anterior, que seria tem. Aí, nesse caso, eu conto no meu corpus, né, quantas vezes apareceram tem palmeiras nessa sequência e dividiria por quantas vezes aconteceram tem. Então, para demonstrar os marcadores de início e fim de sentença, tem aqui um exemplo no trigrama de minha, certo? Minha terra tem palmeiras. Minha é a primeira palavra da sentença, só que um trigrama, eu estou considerando sequências de 3 palavras. Como num trigrama eu computo a probabilidade de uma palavra dado as 2 anteriores, eu preciso colocar 2 marcadores de início na minha sentença, que aqui eu estou chamando de S. Então eu faria a probabilidade minha dado 2 S's. E isso é igual a contar no meu corpus quantas vezes minha acontece no início das sentenças que eu tenho no meu corpus, dividido pela contagem de quantas sentenças eu tenho no meu corpus, certo? Que seria, cada sentença começaria sempre com 2 S's, então isso se traduz pelo número de sentenças que eu tenho no corpus.